Glórias a Deus. Graça e paz, igreja. Misericórdia, Senhor. Graça e paz, igreja. Glória a Deus. Lembrando que todo pregador tem que ser amigo do sonoplasta. Eita, Deus poderoso. Amém, meus queridos. Quero agradecer a Deus por mais uma oportunidade nessa noite de ministrar a sua palavra e de engrandecer o seu nome. Dizer que toda honra, glória, louvor e adoração, porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Se eu estou aqui, você também, é por causa dele. Tudo é por causa dele. Amém? Feliz por estar na casa do Senhor, poder pregar a sua palavra novamente. Queridos, quando eu fiquei sabendo pelo boletim da igreja que estaria ministrando mais uma vez a palavra do Senhor, eu vou pregar uma palavra que eu ministrei há uns dias atrás no culto de varões, contendo Atos 2. Atos dos Apóstolos, já abre a sua Bíblia, capítulo 2, verso 1 em diante. Glória a Deus. Quem aqui está à espera do avivamento? Vou fazer a pergunta mais uma vez. Tem muita gente e pouco barulho. Quem aqui está esperando o avivamento? Mas quem aqui está fazendo algo para que ele aconteça? Quem aqui está disposto para que algo aconteça? Ou disposto a fazer algo para que esse avivamento aconteça? Muito se fala nesses últimos dias sobre avivamento, mas pouco se faz. É muita falácia para pouca atitude. Todo mundo tem falo que é o último avivamento da igreja, mas eu te pergunto, o que é que você tem feito para que este avivamento aconteça? Glória a Deus. Queridos, nessa noite eu vou pedir só uma coisa. Você aqui só está proibido de dar glória só se você for mudo de nascença. Caso isso, abre a tua boca e glorifica, amém? Futuca teu irmão que está do teu lado com carinho e diz: meu querido, você está... Mas fala com voz de profeta. Você está na casa do Senhor. Dá um glória. Amém? Quem encontrou diz: eu vou morar no céu. Quem não encontrou diz: eu vou pegar no pé porque eu não quero ficar. Queridos, nessa semana que nos antecedeu, na quinta-feira, Deus falou algo muito forte comigo a respeito de uma pessoa aqui da igreja. Quando eu cheguei no culto, eu olhei para o culto e perguntei ao Senhor e fiquei preocupado. Eu falei: Deus, cadê a pessoa que o Senhor me falou? Parece que ela não veio para o culto e para a glória de Deus. E Deus falou algo muito forte comigo também. Eu estava colocando um sapato para ir para o trabalho e Deus falou algo muito forte com uma pessoa. Mas esse mistério eu desenrolo depois. Glória a Deus. Mas o profeta não vai esquecer não, viu? Fique tranquilo. Queridos, diz assim a palavra do Eterno, sem mais delongas. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. E quando o dia
de Pentecostes chegou completamente, todos eles estavam unânimes em um lugar. Repita comigo: todos eles estavam unânimes em um lugar. Deixa com o pregador. E de repente veio um som do céu, como uma rajada de vento impetuoso, encheu toda a casa onde eles estavam assentados. E lá apareceram a eles línguas divididas como de fogo, e repousou sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo. Repita comigo: estava todos em um só lugar, em uma só visão, à espera da mesma coisa. Glória a Deus. Conforme o Espírito Santo lhe concedia falar. Versículo 5: e em Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos de todas as nações debaixo do céu. E quando isso foi amplamente divulgado, ajuntou-se uma multidão. Estavam confusos, porque cada um os ouvia falar em seu próprio idioma. E todos eles estavam atônitos e maravilhavam-se, dizendo uns aos outros: vede, não são galileus todos estes que falam? Como ouvimos cada um falar em nosso próprio idioma? Em que nascemos? Partos e medas, elamitas, e os que habitavam na Mesopotâmia, a Judéia e a Capadócia, o Ponto e a Ásia, a Frígia, Panfilha, o Egito e as partes da Líbia, junto a Cirene, e estrangeiros de Roma, judeus e prosélitos, e cretenses e árabes, todos os ouviam falar em nossos próprios idiomas as obras maravilhosas de Deus. E todos se maravilhavam e estavam em dúvida, dizendo uns aos outros: o que significa isto? E outros zombavam, dizendo: estes homens estão cheios de vinho novo. Glória a Deus. Queridos, entenda uma coisa aqui nesta noite: o propósito de Deus para com a sua vida é muito grande. Haja feita que Deus não coloca ninguém em um lugar sem propósito, e também não tira se não houver um propósito. Entenda que Deus, na sua perfeição, Ele sempre fazerá algo, ou sempre irá fazer algo com um propósito maior. Acabamos de ler um texto no qual é muito forte, no qual onde fala sobre a descida do Espírito Santo de Deus, mas que para nós entendermos isso, para podermos entender mais um pouco da complexidade desta palavra, iremos fazer uma viagem bíblica para poder entender que o Espírito de Deus, ele já trabalhava, porém não ficava, ele vinha e voltava novamente. A Bíblia começa dizendo que no princípio criou Deus os céus e a terra, e havia sobre a terra trevas, ou seja, sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus, olha ele aparecendo, movia sobre as águas. Entenda uma coisa: no princípio o Espírito Santo já estava. Haja feita que alguns estudiosos não acreditam que o Espírito Santo seja a mesma pessoa, ou seja, eles querem caçar uma forma de querer anular o Espírito Santo de Deus. Mas eu, Walternei Santana, eu acredito. Cada um tem a sua teoria, cada um tem a sua forma, cada um acredita no que quer. Mas veja aqui que a própria Bíblia está dizendo: no princípio criou Deus os céus e a terra, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus
pairava sobre as águas. Esse mesmo Espírito Santo, ele também se encontra em uma outra cena. A Bíblia vai dizer que Deus agora fala: façamos o homem. Aí agora está o Espírito de Deus, pastor Raimundo, no façamos, olhando a obra que Deus está criando. Mais uma vez, o Espírito de Deus está se manifestando, porque ele não diz eu fazerei o homem, ele está dizendo façamos. Se ele está dizendo, Gil, façamos, é porque tem mais alguém a observar. E mais uma vez, esse mesmo Espírito Santo vai se manifestar, presbítero Emerson, só que de uma forma diferente. A Bíblia vai dizer, salvo engano, no capítulo 8, verso 6 de Gênesis, depois de 40 dias, Noé abre a janela da arca para ver se avista terra firme, só que ainda ele não vê. A Bíblia vai dizer que ele solta um corvo, pastora Deise, e esse corvo fica para lá e para cá, até casar, avistar a terra, mas nada. A mesma Bíblia vai me dizer no versículo seguinte, que agora ele solta uma pomba, e esta pomba, pastor Gil, quando ela é solta, ela volta também, porque a Bíblia vai dizer que ela não acha descanso para os seus pés. E aí a Bíblia vai dizer que Noé estende a sua mão, ela repousa sobre a mão de Noé, ele puxa ela de novo para dentro da arca. Depois de 7 dias, ele envia de novo esta mesma pomba. Ai, Jesus Cristo de Deus, esta pomba que eu estou dizendo é a representação do Espírito Santo de Deus. Agora ela já volta diferente, ela volta com galho de oliveira no bico. Isto é sinal que as águas agora já está baixando. Quando Noé vê isso, ele já fica maravilhado, ele solta depois ela de novo, mas ela não volta. Ó, o Espírito Santo de Deus age mais uma vez, agora de suas formas diferentes. Entenda uma coisa, o Espírito Santo de Deus, ele tem as suas formas de se manifestar. A Bíblia agora também vai dizer o seguinte, que quando João Batista avista nada mais, nada menos que o grande da Galileia, chamado Jesus Cristo de Nazaré, quando ele vê Jesus vindo, ele olha para aqueles que estavam lá, enche o peito e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ei, eu tenho uma coisa para te dizer. Ele vem até João Batista, quando ele está sendo batizado, a Bíblia vai dizer que logo que ele sai do batismo, o céu se abre, e a Bíblia vai dizer que o Espírito Santo de Deus, em formato de pomba, repousa sobre o ombro dele. Mais uma vez o Espírito Santo, pastor Gil, está se manifestando. Mas Walter Ney, ele só se manifestou naquela época? Não. A Bíblia revela que para ele se manifestar era necessário que Jesus saísse nos dias de hoje seria sair de cena, porque o próprio Jesus disse: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim, porque na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, não vos teria dito: eu vou preparar um lugar para a igreja 3CA. Mas tem uma coisa para dizer para vocês: eu vou voltar, e para que fique confirmado aquilo que eu prometi, ele está dizendo: eu vou, mas eu volto, mas não vos deixareis órfãos. Eu enviarei um consolador para estar com vocês o tempo todo. É Deus dizendo, sabe o que? No momento da dificuldade, o Espírito Santo está te observar. No momento de dor, de tristeza, o Espírito Santo de Deus está te observar, porque ele prometeu, ele disse que enviaria um consolador. É por isso que quando chega no Joel, capítulo 2, versículo 28, ó, a promessa sendo renovada lá no Antigo Testamento para poder chegar no Novo. E ele vai dizer: nos últimos dias derramarei sobre toda a carne do meu espírito. Ele está dizendo, é por isso que quando chega lá no
4, pastor Gilzânio, de João, que ele chega no versículo 23 e ele está dizendo, sabe o que? E a hora é agora, que Jesus está procurando os verdadeiros adoradores. Ele está dizendo, sabe o que? Eu estou entrando dentro da igreja 3CA e estou dizendo assim, deixa eu ver se tem alguém adorando aqui, deixa eu procurar, deixa eu ver se tem alguém adorando aqui, deixa eu ver se alguém está adorando aqui. É por isso que ele está dizendo, eu vou derramar do meu espírito sobre toda a carne. Ele vai dizer, os vossos filhos, as vossas filhas profetizarão, os velhos terão visões. E esse dia está chegando. Esse dia já está para acontecer. Os velhos estão começando a ter sonhos, visões. Os jovens também. Você está vendo quantas profecias andam acontecendo. E a igreja está dormindo. É um bocado de gente dizendo, eu estou em espera do avivamento, mas não está fazendo nada para que ele aconteça. Não está disposto para ele. Quer avivamento, mas não quer pagar preço. Quer avivamento, mas não está disposto para o avivamento. A igreja está dormente. A igreja está dormindo. Jesus está falando que o avivamento está para acontecer. Jesus está dizendo, eu estou à porta para voltar, William. E tem muita gente que está dormindo. O arrebatamento está para acontecer, mas antes do arrebatamento haverá um grande avivamento. Olha para quem está do teu lado, que agora a gente começa a entrar na profundidade da mensagem. Para quem está do teu lado com carinho, diz bem assim, o avivamento começa comigo e com você. Não é o ambiente, sou eu que preciso estar disposto para que ele aconteça. Não é a igreja 3CA, rapaz, que faz com que o avivamento aconteça. É você que tem que estar disposto. É você que tem que estar pronto e dizendo, Deus, me enche até eu não aguentar mais, e ser-me-eis a minha testemunha em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Deus está dizendo, sabe o que? Se tu não ganhou nem aonde você está, como é que tu quer ir para outro lugar? Ele está dizendo, primeiro seja cheio aonde você está, e depois transborde na vida dos outros. Seja cheio aonde você está, rapaz. Ah, mas isso aconteceu só antigamente, é? Havia um pregador chamado John Wesley, levantado em meio a revolução industrial da Inglaterra, com a pregação sabor de mel. Ai, a pregação de John Wesley, arrependei-vos, pois a ira de Deus está acesa sobre vocês, ao ponto de quem está ouvindo dizer, sabe o que? Nos livra desse Deus, pois tu diz que a ira dele está acesa sobre nós, e ele vai e confirma, realmente ela está acesa. E eles vão dizer, sabe o que? Por que não deixou a nossa alma ser lançada no inferno? Ele vai dizer, porque alguém morreu antes para que isso não acontecesse. Revolução industrial na Inglaterra, John Wesley pegando no porão, John Wesley pegando na praça, quase um país inteiro convertido, um avivamento tomou conta. Sabe quem era John Wesley? Espera que eu vou te falar. É um cara que orava e o rosto dele brilhava. Segundo historiadores, o homem orava tanto que um vento impetuoso empurrou ele para trás, saindo da parede. Ah, Walterney, só foi com John Wesley? Não. Alguém lembra aqui avivamento da Rua Azusa, aonde um pastor mete a cabeça dentro de 2 caixotes e começa pedindo poder, pastor Gil. Daqui a pouco o piso da igreja racha de fora a fora. Quem passava no quarteirão lá fora era curado, era liberto de demônios, sem que ninguém, Luiz, colocasse a mão na cabeça. Quem passava na esquina da igreja era curado. Esse avivamento da Rua Azusa, eu não preciso nem dizer quantos dias durou. Agora eu te pergunto, o que nós da igreja atual estamos fazendo para que o avivamento aconteça? Olha para quem está com carinho e fala bem assim, e aí, tu está disposto? Tu vai fazer alguma coisa?
Ou tu vai esperar os outros fazer por você? Eu acho bonito as pessoas dizerem, as pessoas falarem: vai haver um grande avivamento sobre o Brasil, vai haver algo poderoso, mas não está disposto para esse avivamento. Na verdade, eu vou ser bem mais duro. Eu vou até fechar a Bíblia, que o resto a gente desenrola. Não estão preparados para eles, pastor Gil. Quer avivamento, mas não paga preço. Quer avivamento, mas não quer jejuar. Quer avivamento, mas não lê Bíblia. Quer avivamento, mas não ora. Que avivamento é esse? Quando eu falei para vocês que Deus é especialista em criar projetos, em colocar pessoas para que Ele use para fazer uma grande obra. Aí agora Jesus pega 12 peão, sem formação, pescadores, cara que não era teólogos, os caras não eram magistrados, os caras não eram PhD, os caras não tinham doutorado, mas os caras tinham uma coisa: agora você é para falar alto. Eu vou descer com o negócio, agora virou. Meu Deus, eu vou tirar isso aqui também. Agora eu vou descer. Ele pegou 12 discípulos, pastor Gil, que não tinha isso que eu falei para o Senhor. Mas agora tu vai olhar para quem está com carinho do teu lado, com a voz alta, grossa e forte, e dizer: mas tinha uma coisa, estava disposto a receber, para depois entregar. Aí agora, estão todos olhando Jesus sendo levado em uma nuvem. Aparece 2 varões do lado dele dizendo: ei Galileus, ei homens da Galileia, tá vendo esse Jesus Cristo que vocês estão vindo subir em uma nuvem? Esse mesmo há de descer, esse mesmo há de vir. Aí escuta agora, Luiz Maciel, que é agora que o negócio vira, é agora que entra um reboliço santo dentro da 3CA. Quando Jesus é levado ao céu, você sabe o que é que os caras vão fazer, pastor Raimundo? Eles não vão para casa encher a cara de Netflix, eles não vão para casa encher a cara de churrasco, eles não vão para casa do irmão fofocar, eles entram dentro do cenáculo, mete a cara no pó, e agora estão orando. Ó a oração dos caras. Chega Jesus no céu, pastor Raimundo, ele está na presença de Deus. Jesus, ele fala: Senhor, eu prometi para eles, eu prometi para eles que enviaria um Consolador, para que eles não ficassem órfãos, para que ficasse com eles continuamente. Era Jesus dizendo: envia, e os caras no cenáculo orando: manda. Era Jesus dizendo: envia, e a oração dos caras dizendo: desce. Era Jesus dizendo: envia, e os caras dizendo: manda. Era Jesus dizendo: eu prometi, envia, e os caras falando: eu estou preparado, desce. Desce, Espírito Santo, desce. Você tem que estar preparado para o avivamento. Olha a oração dos caras. Os caras poderiam, depois que Jesus saísse, falasse: oxe, o chefe agora não está mais, agora a gente faz do jeito que quer. Eles lembraram da promessa que Jesus falou: eu vou, mas eu envio alguém para vocês não ficar sozinhos. Quando chega no céu, Jesus está lembrando: Deus, eu falei para os caras que eles não iam ficar só. Aí Jesus dizendo para Deus: manda. E eles gritando embaixo: envia. É Jesus dizendo: desce. E ele está aqui: manda. Os caras foram para o cenáculo, pastor, orar. E o que aconteceu, Valterei? E de repente, um vento impetuoso toma conta da 3CA, quando todo mundo estava dizendo: desce Jesus com teu Espírito Santo. E de repente, um vento impetuoso tomou conta da vida de Luiz Maciel, quando ele começou dizendo na mente: desce Espírito Santo. E de repente está o presbítero Emerson na 3CA, de
na mente: desce Espírito Santo. E Jesus gritando: envia lá do céu. E de repente dentro da 3CA tem alguém dizendo: desce Espírito Santo. E está Jesus dizendo: envia. E de repente tem alguém que chegou aqui pensando que seria só mais um culto. E Deus está dizendo: é hoje que eu marquei com alguém aqui, para ele ser cheio do Espírito Santo, para ser a minha testemunha em Luiz Eduardo Magalhães e até os confins da terra. Agora entra aquilo que o pastor Gil falou na pregação dele. Ah, meu Deus do céu, há um tempo atrás. E Deus procura um homem, e Deus procura uma mulher disposto para ser usado por Ele. Quem aqui está disposto a ser cheio do Espírito de Deus? Quem aqui está disposto a ser cheio do Espírito de Deus? Aí daqui a pouco aqueles homens que são bárbaros, homens que para a vista de muitos que estavam ali, sem educação, a casa enche da presença de Deus. Os caras tomados em outros idiomas, e as pessoas que estavam ali, daqueles idiomas no qual eles falavam, estavam todos atônitos, dizendo: não é o idioma que eu falo? Como assim? Esses caras não têm estudo. Não é um idioma que eu falo? Aquele cara ali não é aquele bárbaro, aquele pescador? Entenda uma coisa: Jesus não precisa de quem tem estudo. Jesus não precisa de quem tem doutorado. Jesus não precisa de quem tem teologia. Ele está precisando é de quem está disposto para fazer aquilo que Ele mandou. E aí? Vai continuar do mesmo jeito? Quer avivamento? Não é o local, é você estar disposto. Os caras estavam tão cheios, pastor Gil, que os caras que estavam lá falaram: sabe o que? Esses caras aí tá cheios de vinho novo. Rapaz, quando Deus te encher, tu vai ficar tão topadão de Deus, que quando tu passar na rua falar em línguas, o cara vai dizer: sabe o que? Esse camarada aí tá é doido. E você encher o peito e dizer: sabe o que? Eu tô doido, mas é doido pela presença de Deus. Eu tô falando isso porque é um período da minha vida eu busquei tanta face do Criador, que eu andava era na rua orando e falando em línguas, e nem estava preocupado se alguém ia me chamar de doido ou não. Eu quero é ser doido mesmo, mas doido do Espírito Santo de Deus. Eu tenho algo para falar para vocês. Há uma certa feita, alguns anos atrás, eu tive um sonho, pastor Raimundo, no qual eu pregava em um culto. Eu via duas camisas, uma vermelha e a outra amarela. Uma presença tomou conta, quando a pastora Deise cantava, que eu caí no altar desmaiado, ao ponto de quem estava lá no culto dizer: o presbítero Walterney morreu. E o pastor Reginaldo Terra dizia: morrer não, ele só não suportou o poder de Deus que desceu sobre a vida dele. Eu estou ansioso por esse culto. Eu estou ansioso pelo arrebatamento. E esse arrebatamento, Deus está contando comigo e com você. E esse avivamento, Deus está contando comigo e com você. Mas a pergunta é: você está disposto para fazer algo para que esse avivamento aconteça? Você está disposto? Não adianta a gente chegar aqui no culto, Dudu louvar dizendo: faz outra vez como da primeira vez, e você está da mesma forma. Como é que Jesus vai fazer outra vez se você não dá lugar para Ele? Não adianta eu chegar aqui, me derramar em lágrimas, me quebrantar, o louvor entrar dentro do meu ouvido e penetrar no meu coração, e quando eu sair pela porta da 3CA, eu não dar lugar para Ele. Não adianta. Que espírito é esse que só enche a gente dentro da igreja, e quando está lá fora a gente fica vazio? Acabou glória? Acabou aleluia? Vou falar de novo. Que espírito é esse que só me enche na igreja?
Que espírito é esse que não me enche no meu trabalho? Que espírito é esse que não me enche quando eu estou na presença dos meus colegas? Que espírito é esse? Entra aqui, o profeta prega, ministra, o louvor faz um reboliço, cara cheio. Mas quando está lá fora só Jesus, cheio de que tu tá? Eu falei, Deus, faz com que as minhas pregações mudem um pouquinho. Aí um cara outro dia falou, sabe o que? Deus te levantou como João Batista. Falei, misericórdia. Eu já apanho às vezes pelo que eu nem falo. Imagine se eu for pregar. Mas eu estou aqui para fazer aquilo que Ele mandou, para falar aquilo que Ele mandou. Eu estou aqui para fazer aquilo que exatamente Ele pediu para mim falar, para mim fazer. Entenda uma coisa, o avivamento está próximo. Pode subir aí esse fundo, Dudu. Deixa Deus te usar, não tem... O negócio vira de todo jeito aqui. Nós abre a garganta, nem que pipoque tudo. Não estou nem azul para nada. Vou dizer uma coisa para vocês, Pastor Gil, o avivamento vai vir, mas crave isso que eu estou falando. Mas antes desse avivamento vir, acontecerá coisas terríveis primeiro, para poder acontecer o avivamento. Antes de todo o avivamento, algo aconteceu, para poder ele vir. Antes do grande avivamento, Deus vai sacudir e chacoalhar a terra, Pastor Gil. Deus vai passar a peneira dentro das igrejas. Deus vai passar a peneira dentro dos altares. Deus vai desmascarar muito pregador. Deus vai desmascarar muitos pastores. Deus vai desmascarar muitos aqueles que se dizem cristãos, mas não são. A peneira de Jeová vai passar. Jesus vai sacudir a figueira e os frutos podres vão cair. Aquela moça que está lá atrás, você mesmo está na intercessão. Moça, quinta-feira, no dia chamado quinta-feira, eu estava colocando o meu sapato para ir para o trabalho. Deus me visitou no meu espírito e Ele mandava eu te dizer: tu és missionária. Deus mandou te chamar com essas palavras. Fala para ela que ela é missionária. E Deus mandava te dizer que está te tirando da cadeira que tu está sentada. Essa que tu pensa que vai ficar confortável por muito tempo, porque Deus tem um grande chamado contigo. Não sei se nenhum profeta te falou isso, e estou pouco me preocupando, mas quinta-feira o Espírito de Deus me visitou, e Ele falava comigo alguns cultos sobre você, e Deus está dizendo, fala para ela que ela é missionária, e Deus está dizendo, sabe o que? Ele está te esperando para tu cumprir aquilo que Ele te prometeu, mulher. Corre depressa para fazer aquilo que Deus está te chamando. Deus já tinha falado comigo, mas tem hora que o profeta fica meio assim. Mas quinta-feira, quando eu fui calçar o meu sapato, Deus falou profundamente no meu espírito. E tem coisa que Deus manda eu falar que eu estou falando. Aí tem gente que duvida. Quando acontece eu falo nem para me contar. Para não dizer depois que foi combinado, né? Mas fica na visão, viu, irmã? O chamado é missionário, viu? Não é negócio de ficar sentado em cadeira se escondendo, não. Acabou o tempo, viu? Acabou o tempo. E aí, vocês ainda estão dispostos com o avivamento? Vocês ainda estão dispostos a receber mais de Deus? Mas lembre do que eu falei. É preciso estar disso. Deus não força ninguém a nada. Se você não quer, Ele tira e dá para quem quer. Presbítero Walter Ney, isso é muito duro. É isso mesmo. Se você não tiver disposto, Ele fala, não quer não, pastor Gil. Aí faz, sabe o que? Espera aí, toma. É para você, Wesley. Agora. Mas a promessa era minha. Tu vai ficar sentado esperando a promessa, homem? Oxi, que promessa é essa que tu não quer se mover? Há uma promessa,
mas ela precisa de uma ação. Há uma promessa, mas ela precisa que você esteja disposto a fazer algo para Deus. Vai haver avivamento, mas para isso nós precisamos estar preparados para que isso aconteça. Glória a Deus. Eu acho que é por isso que Abacuque, em uma da sua escrita, ele vai dizer algo muito forte. Ele vai dizer: aviva, Senhor, a tua obra no meio dos e as notícias. Você sabe o que é que eu vejo Abacuque vendo? Ele está dizendo: Senhor, vai sacudir esse povo em geração, porque quando chegar lá na frente, esse povo vai estar morto espiritualmente, a maioria. Esse povo vai estar morto, a maioria espiritualmente. Era isso que Abacuque estava vendo, pastor Gil. Por isso que ele está dizendo: aviva a tua obra no meio dos anos e as notifica. Ele está dizendo: as confirma. Ele estava vendo, pastor Gil. Olha para você ver o tanto que os homens eram inspirados por Deus, que um cara está no século anterior ao nosso, alguns séculos na verdade, né? E o cara já estava vendo o que ia acontecer com a igreja. Mas fala quem está do teu lado aí com carinho. Já encerramos. Eu tenho 10 minutos ainda, mas vou encerrar o culto para vocês ir para casa mais cedo. Futuca ele que está com carinho, fala bem assim: eu preciso só daquele pinguinho de fogo que ainda restou do Espírito de Deus em mim, para poder contagiar alguém. E ele está dizendo: e ser-me-eis minha testemunha na 3CA, em Salvador, Espírito Santo, no Mato Grosso. Ele está dizendo é no Pernambuco. Ele está dizendo que vai ser em vários estados do Brasil. Ele está dizendo, mas também é fora dele, é até o confim da terra. Mas ele está dizendo primeiro, sabe o quê? Ganha primeiro aqui na 3CA, para depois tu sair. Você sabe por que é que ele estava dizendo para os caras ficar ali até ele ser cheio, pastor Gil? Porque ele estava dizendo, sabe o quê? Tá vendo você sendo cheio aqui? Vai contagiar quem está lá fora. Aí depois disso é formada a primeira igreja primitiva. E depois disso é formada a primeira igreja de Roma. Olha o tanto que o avivamento sacudiu aqueles dias. Depois disso Pedro prega. Aí ele ganha 3 mil, depois mais 5 mil. Agora imagine se os caras não obedecessem, pastor Raimundo, o que Jesus falou: fica primeiro aqui, vocês ganham primeiro onde vocês estão. Ia dar uma desordem danada, pastor Gil. Você sabe por que ele está dizendo? Como é que vocês querem ganhar alguém vazio? Como é que vocês querem ganhar alguém vazio? Era isso que Jesus estava dizendo. Ele falou: vocês têm que ser cheios, rapaz, para vocês transbordar aquilo que está em vocês. Como é que Daisy vai ganhar alguém se ela não está transbordando aquilo que preencheu ela? A pessoa vai olhar para o presbítero Emerson e falar: eu vou ser crente como? Se ele não mostra nada de diferente. Mas quando o presbítero Emerson está cheio, o cara já olha logo e sabe o quê? Rapaz, aquele cara ali tem algo diferente. Glória a Deus, fique sobre os vossos pés.